MST, que a gente falou muito a semana passada, com o retorno do governo do PT no Brasil, o movimento Sem Terra também voltou a agir. Na última semana, por exemplo, o MST invadiu um terreno que pertence à empresa de papel celulose, a Suzano, no sul da Bahia, e esse número pode crescer ainda mais. Dados da Ouvidoria Agrária Nacional mostram que foram registradas 1.968 invasões de terra nos 2 primeiros governos de Lula, entre 2003 e 2010. Na gestão Dilma, esse número foi de 969. Já nos 4 anos de Bolsonaro, foram apenas 14 invasões. E falando no MST, o José Rainha, ex-dirigente do Movimento Sem Terra, que atualmente lidera a Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, a FNL, foi preso aqui em São Paulo sob suspeita de tentar extorquir fazendeiros exigindo vantagens financeiras. Lampião. Olha, você me paga, eu não te invado. Luciano Lima também foi detido. A FNL disse que a prisão de ambos tem cunho político e é uma retaliação às atividades do Carnaval Vermelho, que em fevereiro promoveu a ocupação de diversas áreas no interior paulista. E aí, Zé Rainha fica preso? Pavinato, tem que ficar preso, é o mínimo que se espera num Estado democrático de direito que tem um devido processo legal. E vamos lembrar que milhares de pessoas foram presas e não tiveram esse mesmo direito no 8 de janeiro. Então, se José Rainha está dizendo que a prisão dele é política, uma prisão que ele teve audiência de custódia, uma prisão em que ele teve todos os seus direitos fundamentais preservados, se essa é uma prisão política, o que seria a prisão dos manifestantes do dia 8? Fica esse questionamento. Sobre o MST, é impressionante como, se de um lado os militantes bolsonaristas são acusados de fazer uma ginástica do artigo 142 para falar em golpe de Estado, de outro lado se faz uma ginástica com a função social da propriedade do artigo 5º para justificar essas invasões. E é bom lembrar também que a Suzano, que foi a empresa que teve as propriedades invadidas no sul da Bahia, ela não é uma vítima do MST de hoje. Em 2008, eles tiveram também uma propriedade invadida pelo MST. Um estudo lá de 15 anos com mudas de eucalipto transgênico foi totalmente jogado no lixo, porque destruíram tudo. Governo Lula, 2008, deixaram tudo. Governo Lula. Exatamente. E também em 2015 invadiram empresas, também propriedades da empresa Suzano. Então, há que se investigar ainda aí algo voltado, essa militância está sendo voltada contra pessoas específicas, talvez bem por isso José Rainha esteja respondendo, por tentar extorquir também pessoas específicas. Agora, Diego, quem arca com esse, desculpa, Deise, quem arca com esses prejuízos? Pois é, quem é que arca? Certamente tem que achar o financiador do MST. Eu não sei se vocês lembram, em 2013, o MST invadiu uma das fazendas de um dos filhos da Cátia Abreu. Foram algumas mulheres que invadiram e eles faziam fotos lá para documentar toda a invasão e o quebra-quebra. Isso foi em 2013. Em 2016, a gente tem que lembrar que a Justiça decidiu que o MST era uma organização criminosa. O José Rainha, em 2007, foi inclusive afastado do MST. E aí, só para concluir, uma reflexão que a gente tem que propor aqui, esse silêncio do MST nos últimos 4 anos não tem como não te fazer pensar que ele é um braço desse Estado do PT, porque agora, quando o PT reassume, eles reaparecem juntos. E aí, Bissoli? Olha, eu acho o que vai acontecer? Eu acho que a gente tem um precedente muito claro do início desse ano, que foram os atos antidemocráticos e tudo aquilo que aconteceu. E digo isso por quê? Justamente naquele momento, buscando a manutenção do Estado democrático de direito, foi lá e se prendeu mais de 1.000 pessoas, quebrou sigilo de um monte de outras pessoas, ocorreu um monte de ação e bloqueio de bens para se garantir que financiadores parassem de financiar. E o que nós temos aqui? Nós temos a invasão de propriedades privadas, produtivas, de empresas que geram muitos empregos, recolhem impostos... Pega a mãozinha deles no vídeo aí, ó. Que sinal que eles estão fazendo no vídeo. Só olha, para você que está nos acompanhando pela televisão e pela internet, olha aí. E são uma das empresas mais produtivas do país. E aí você invade com que argumento? De reforma agrária? Aquela prevista na Constituição? Não. Isso é terrorismo. A mão armada, ainda que com arma branca, com foice, facão, martelo, e que por um acaso tem partido que usa até isso na bandeira, talvez seja um símbolo desse tipo de luta armada. Para quê? Para pôr o terror no campo?
para causar desemprego, para quebrar indústrias, isso não faz sentido. O Judiciário e o Ministério Público têm que aplicar a mesma lei, o mesmo rigor da lei que foi aplicado para se manter o Estado democrático de direito nesse caso, porque a invasão de propriedade privada, produtiva, gerando emprego, recolhendo imposto, não pode ser outra coisa que não seja uma subversão do Estado democrático de direito. E admitir isso sem prender pessoas, sem buscar financiadores, sem entender quem política e ideologicamente fica fomentando esse tipo de atitude, é ser conivente com esse tipo de ação que começa agora e tem mais 3 anos e meio de governo para acontecer, e eu quero ver quem vai se responsabilizar por isso depois. Exatamente. Porque eu vou deixar claro aqui, ninguém está passando pano para 8 de janeiro. Esse é um primeiro ponto. Cometeram crimes? Cometeram. Mas aí do outro lado também cometeu crime. A questão é a seguinte, o direito só é direito quando é aplicado para todos. Se não é para todos, são regras. São regras que temos autorizados. Se não é garantia para todo mundo, não é garantia para ninguém, porque não é garantia porcaria nenhuma. Então, se não há igualdade da aplicação das consequências jurídicas a quem comete os mesmos atos juridicamente classificados, nós não temos justiça, não havendo justiça, não há democracia. Portanto, se nós estamos lutando por democracia e contra atos antidemocráticos, nós precisamos olhar para a aplicação das penalidades pela nossa justiça. Ó, o que o pessoal do Sem Terra cometeu? Associação criminosa, quadrilha, cometeu. O que ele cometeu mais? Autotutela, né? Realização das suas vontades por força. 2 crimes, está no Código Penal. O crime do vandalismo, que é o crime de dano. 3, na forma qualificada ainda, porque tinha muita gente, foi com violência e ameaça. Tem mais crime? Tem. Tem lá o esbulho possessório. 4. Tem mais crime? Tem mais crime, é claro. Tem o crime também do ato antidemocrático, porque a líder do bando falou o seguinte, a gente está fazendo essas invasões para forçar o Lula a nomear quem a gente quer para o INCRA. Exatamente. E você, através de violência ou grave ameaça, que é o caso, querer modificar, depor, alterar um governo legitimamente eleito, isso é um ato antidemocrático. E tomando vantagem, porque quer indicar os postos. Nós queremos que os indicados sejam pessoas ligadas a nós. Exatamente. É colocar a raposa tomar conta do galinheiro, como se a gente fosse olhar isso e ficar quieto com as nomeações depois também, né? Aliás, não à toa já foi considerado, né, e ainda é uma organização criminosa. Que, claro, como a gente está percebendo, ela encontra a guarida ali no atual governo. Por quê? Qual foi a posição colocada pelo governo? Bom, nós temos de negociar. Negociar com quem? Com o criminoso? Com quem invade propriedade privada alheia? É verdade. Produtiva. Vamos fazer um coro aqui, sem anistia. Sem anistia. E Pavinato, falando em uma aplicação seletiva do sem anistia. Como você colocou, é importante. Essa militância sempre fala contra as armas, mas nessas invasões, diversos manifestantes armados. Com José Rainha foram apreendidos fuzis, foram apreendidas espingardas. E não faz nem sentido. Esses militantes votam no Lula. Mas se você pega os últimos ex-presidentes, o Lula foi o que menos concedeu títulos agrários. O Temer concedeu 13.872, Bolsonaro 8.509, o Lula 2.271 e a Dilma 3.505. Por lógica, Bolsonaro e Temer foram os presidentes que mais fizeram reforma agrária nos últimos anos. Agora, isso inclusive fez com que lideranças da reforma agrária apoiassem Bolsonaro nas eleições. Eu cito aqui Osiel Alves do Alagoas, que deixou de negociar com o MST para negociar diretamente com o INCRA no governo Bolsonaro. Isso se deve muito à alteração que esses presidentes Temer e Bolsonaro fizeram do sistema de distribuição de terras, que passaram a contar com processo de licitação, passaram a contar com edital, com transparência. Ao passo que a prática dos governos petistas era: aconteceu a invasão, vamos lá e vamos negociar diretamente com as lideranças. Quem não se lembra daquele programa de pontos que tinha no MST, que os militantes que mais frequentavam as manifestações petistas tinham mais pontos para ter prioridade no recebimento das glebas de terra? Então, infelizmente, é o cenário com o qual nós nos deparamos aí. Cruel. Uma aplicação seletiva do direito e uma grande hipocrisia dessa militância. Falando nessa aplicação seletiva do direito, aí, enquanto aconteciam essas invasões no sul da Bahia, um ex-vereador de Cruz das Almas, acho que o codinome dele é alemão, ele foi indicado como superintendente do INCRA na Bahia e ele tem ligações com o MST. Muito bem. E veja, o discurso.
você tem os mesmos crimes. Eu falei, ó, associação criminosa tem no 8 de janeiro, tem no MST. O vandalismo, o dano, tem no 8 de janeiro, tem no MST. Um crime contra a democracia, tem no 8 de janeiro, tem no MST, né? As penas só não incitação ao crime também, porque ela está incitando, né, a outras pessoas a cometer o crime. Tem lá e tem cá. Então a gente está falando de uma mesma gama de crimes. E graças a Deus, aqui no estado de São Paulo a coisa parece que está séria, porque quem fez a prisão desse criminoso chamado José Rainha foi o Derrite, que é o secretário de Segurança Pública nomeado pelo Tarcísio de Freitas. Sim. Agora, eu pergunto, por que é que o secretário de Segurança Pública da Bahia, cujo governador é do PT, por que o secretário de Segurança Pública não está preso? Pois é. Para não destruir provas, e o governador do PT não está afastado, como aconteceu lá no Distrito Federal, porque a situação é a mesma. É a mesma. E digo mais, por que a imprensa consorciada não está horrorizada com esses atos que ela chama de atos terroristas? E digo mais ainda, por que é que pessoas que questionam a questão da viabilidade dos atos de 8 de janeiro, que eu repito, teve crime de monte. Ah, a pessoa lá não sabia, problema dela, teria que saber porque ela é maior e capaz. Mas teve. Essas pessoas não podem postar nada nas redes sociais. Mas eu vejo muita gente, em especial jornalistas que fazem parte de grandes meios de comunicação online, né? Tem um universo de comunicação online, dizendo o seguinte, louvando essas ações, se alguém louva o 8 de janeiro, está fora da rede. Mas para louvar o MST pode. Também eu vejo esses jornalistas pedindo, eu fiz assim um dossiê, né? Eu faço print de quase tudo que eu vejo. Porque se um dia me questionam o que eu estava falando, eu tenho a base para mostrar. Eu não preciso dizer quem que são agora, mas eles falam o seguinte, se vocês não derem uma prisão sem devido processo legal, por exemplo, ao Bolsonaro, a Michele, a quem quer que seja do 8 de janeiro, nós vamos instaurar uma anarquia no país. Ou seja, eles fazem tudo aquilo que condenam os outros, mas eles podem e outros não. E aí, o que vai acontecer? A Bahia vai entrar em intervenção? Eu diria o seguinte, nós tínhamos até 8 de janeiro alguma dificuldade em tomar algumas medidas judiciais, porque nunca se prendeu tanta gente sem descrição individualizada de conduta, nunca se quebrou tanto sigilo, deu tanto bloqueio com base em indícios mínimos, nunca se mandou bloquear conta de rede social ou fazer bloqueio de bens com base em notícia de jornal, é verdade. Então eu diria que no histórico do MST e das relações com os governos petistas, nós não tínhamos esse histórico do judiciário também quebrar algumas premissas que a gente julgava como impossíveis de serem superadas. Mas quando eu me remeti a 8 de janeiro foi para dizer que para a manutenção do Estado Democrático de Direito se abriu mão de uma série de questões que eram caras ao histórico do judiciário para garantir a manutenção da lei, da ordem e da constitucionalidade. E aí a pergunta que eu faço se nós temos o precedente aberto pelo STF, maior instância do judiciário do país, o que impede juízes, promotores, desembargadores e procuradores estaduais de adotarem as mesmas medidas, citando como exemplo a mesma jurisprudência das mesmas decisões e fazerem o mesmo com os movimentos nos estados. Falta esses promotores e esses juízes resolverem trabalhar e cumprirem a lei. Exato, porque a gente fala que a democracia venceu, que foi uma vitória dos direitos humanos sobre o fascismo. Esse é o discurso que impera.